Olá, aluno. Eu sou a residente Bruna e vou auxiliá-los na resolução do PET avaliativo. Então, vamos para o número 1. Leia o texto abaixo. O primeiro levantamento da safra de grãos 2019-2020, divulgado nesta quinta-feira, 10, pela Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, aponta que a produção brasileira está estimada em 245,8 milhões de toneladas, o que representa um aumento de 1,6%, ou 3,9 milhões de toneladas, em comparação à safra 2018-2019. Com isso, a safra atual mantém-se como recorde. O texto acima traz uma informação importante sobre a produção de grãos no Brasil, entre os anos de 2019 e 2020. Vamos decifrar essa informação. Você sabe quanto vale em quilogramas uma tonelada? Represente-a numericamente. Aqui, nós vamos trabalhar com as grandezas de massa. A tabelinha que eu trouxe aqui tem várias grandezas, né? Quilogramas, a grama, a tonelada, libra. Mas o exercício só trabalha com a quilograma e a tonelada. Então, nós vamos focar só nessa parte vermelha aqui, na qual eu grifei. E nessa parte vermelha, nos dá a informação que uma tonelada equivale a 1.000 quilogramas. Então, a resposta da letra A é 1.000 quilogramas. Agora aqui na B, pergunta se você sabe reescrever 245,8 milhões como número inteiro e pede para reescrevê-lo. Aqui a gente observa que o nosso número faz parte da classe dos milhões, que é essa parte aqui, ó. E como tem 3 unidades, então essa parte vai ser toda preenchida. Então a gente vai ter o 2 nas centenas de milhão, o 4 nas dezenas de milhão e o 5 nas unidades de milhão. E aqui na classe dos milhares, a gente vai ter o 8, que faz parte das centenas de milhar. E vai ficar faltando 5 algarismos aqui, né? E esses 5 algarismos aqui, a gente vai ter que completar cada um com o número 0. Então, a gente acrescentando 5 zeros aqui, vai ficar 245 milhões e 800 mil. Agora vamos para a letra C. Agora junte os dois números obtidos nos dois itens anteriores, multiplicando-os. Qual foi o número que você obteve? Escreva-o. Na letra A, a gente obteve o número 1.000, né? Foi 1.000 quilogramas. A gente transformou a tonelada em 1.000 quilogramas. E na letra B, a gente obteve o número 245 milhões e 800 mil. Aqui, para fazer a multiplicação desses dois números, basta pegar esses 3 zeros e acrescentar nesse número aqui. Então, a gente vai ficar com 245 bilhões e 800 milhões, né? Depois que a gente acrescentou os 3 zeros, né? Agora vamos para a letra D. Represente esse número utilizando a notação científica. Para a gente transformar um número em notação científica, a gente tem que ter ao lado esquerdo da vírgula somente um número. E este número tem que estar entre 1 e 10. Então, a vírgula vai ter que ficar entre o 2 e o 4, para satisfazer essa regrinha, né? Então, a vírgula vai ter que ficar aqui. E quantas casas a gente vai ter que andar até deixar a vírgula aqui? Vamos contar? Ó, a gente começa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A gente vai ter que andar 11 casas. Então, a gente vai colocar a vírgula entre o 2 e o 4. E a gente vai colocar a base 10 aqui e elevar essa base 10 ao número 11, que é o número de casas que a gente precisou andar para deixar a vírgula exatamente aqui. Então, o número vai ficar representado assim em notação científica. Agora vamos para a letra E. Agora represente esse número ainda em notação científica, convertendo a unidade de quilograma para grama.
Aqui eu trouxe é, uma tabelinha de conversão e a gente observa que para a gente transformar quilograma para grama, igual está pedindo no exercício, a gente vai ter que multiplicar por 1.000. Ó, a gente vai sair da quilograma e vai multiplicar por 1.000. Então, 1 quilograma equivale a 1.000 gramas. E 1.000 gramas a gente pode reescrever ela como 10 elevado a 3 em notação científica. Porque assim a conta vai ficar mais fácil, ó. Porque a gente vai ter esse número com a base 10 e aqui também vai ter a base 10. E multiplicação de bases iguais, a gente só soma os expoentes, certo? Então a gente vai reescrever toda essa base e vai somar os expoentes. 11 mais 3 é igual a 14. Então vai ficar 2,458 vezes 10 elevado a 14 gramas. Agora vamos para o exercício 2. Uma residência possui uma caixa d'água com capacidade para 500 litros que no início do dia estava cheia. Por um descuido, um dos moradores deixou uma torneira aberta antes de sair de casa. Sabe-se que essa torneira permaneceu aberta durante todo o dia, pois quem a deixou aberta foi o último morador a sair de casa. Que por 9 horas aberta escoaram por essa torneira 300 litros de água, e que o registro de abastecimento da caixa estava fechado. De acordo com a descrição dessa situação, pelo gráfico abaixo, qual é a lei de formação da função que melhor representa o volume V de água nessa caixa d'água em função do tempo x? E aqui a gente tem a alternativa de A até E, né? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, nesse exercício, é observar o gráfico. Aqui a gente observa que o gráfico é uma reta. Quando o gráfico é representado por uma reta, significa que ela é uma função afim. E essa função está aqui, ó, representada aqui. Ó. V de x é igual a ax mais b. E a gente também observa que o ponto aqui que intersecciona o eixo y, ele é o 500. E a gente já conhece, né, a função afim, e a gente sabe que esse b aqui é o valor onde a reta vai interseccionar o eixo y. E observando aqui, né, a gente sabe que é 500, então o valor de b vai ser 500. Com isso, a gente já pode acrescentar o 500 aqui no lugar de b. E isso já facilita um pouco as coisas. Porque se a gente olhar as alternativas aqui, a gente vai perceber que na letra B, aqui o valor de B é 9, então essa a gente já pode descartar. E na letra E, o valor de B também é 9, então a gente pode descartar. Dá para analisar outra coisa aqui também, ó. Olhando aqui para a reta aqui, a gente vê que é uma função decrescente. Quando a função é decrescente, o valor de A é negativo, ou seja, o valor de A é menor do que zero. Então, se a gente voltar nas alternativas aqui e observar que o valor de A de todas as alternativas, a gente já pode eliminar a letra C, porque o valor de A aqui, ó, na letra C, é positivo. Então, a gente já descarta ela, porque a gente quer valor de A negativo. E agora, nos resta a gente achar o valor de A, né? Que a gente sabe que o B é 500 e a gente já sabe que é uma função decrescente. Aí aqui, voltando aqui no gráfico aqui, ó, a gente pode pegar esse par ordenado aqui 9 e 200 e substituir na função aqui, ó, nessa função. Substituindo na função, a gente já tem o valor de B, que é 500. Aí a gente vem aqui no par ordenado, coloca um 9 no lugar do x e o 200 no lugar de V de x.
Então, vai ficar 200 igual a vezes 9 mais 500. Aqui, passo 500 para o outro lado, negativo, está positivo, passa negativo. 200 menos 500 é menos 300, igual a 9A. A é igual a menos 300. O 9 está multiplicando, passa para cá, dividindo. Aqui a gente pode simplificar tanto em cima quanto embaixo por 3. Menos 300 dividido por 3, menos 100. 9 dividido por 3, 3. E substituindo o A, esse valor de A aqui, nessa aqui, ó, nessa funçãozinha aqui, a gente chega nessa lei de formação aqui na função, que é a lei de formação que pede no exercício. E se a gente voltar nas alternativas e for observar aqui, a alternativa correta é a letra A, que é essa daqui, ó. F de x é igual a menos 100x sobre 3 mais 500. Essa é a alternativa certa. Agora vamos para o exercício 3. Dada a função f de segundo grau definida por f de x é igual a x ao quadrado menos 4x mais 3, faça o que se pede. A. Determine as raízes dessa função, que são os valores de x' e x2', que tornam a função igual a zero. Então, aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar essa função aqui e igualar a zero, que é o que está pedindo aqui, ó. Depois disso, a gente tem a formulazinha aqui de Bhaskara, né? Que é delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E para a gente resolver essa fórmula, a gente vai precisar desses valores. Então, vamos pegar esses valores aqui agora. O valor de a é o número que está acompanhando o x ao quadrado, que é 1. O valor de b é o valor que está acompanhando o x, que é o menos 4. E o valor de c é o termo independente, que é o 3. Substituindo esses três valores aqui na fórmula, a gente tem menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 3. Menos 4 ao quadrado é 16. Menos 4 vezes 1 é menos 4. Menos 4 vezes 3, menos 12. 16 menos 12 é igual a 4. Então, o delta vai ser igual a 4. Agora, para a gente achar a raiz, a gente vai usar o valor de b, o valor de a e o valor de delta, que a gente acabou de encontrar aqui, ó. O valor de b é menos 4, então vai ficar menos 4, mais ou menos a raiz de delta, delta é 4, sobre 2 vezes a. O a é 1, então vai ser 2 vezes 1. E aqui eu já separei, né? O x' com o valor positivo aqui e o x2' com o valor negativo aqui, ó. Então, vamos fazer as continhas. 4 mais 2 é 6. Sobre 2 vai ficar 6 dividido por 2, 3. Aqui eu acabei simplificando aqui, escrevendo na hora que eu estava fazendo a resolução, mas não preciso fazer isso aqui não, né? Porque a gente já sabe que 6 dividido por 2 é 3, então não preciso fazer essa simplificação aqui não. Então, ignora essa parte aqui, ó. Aqui no x2', a gente tem 4 menos 2, que vai dar 2, sobre 2. Vai ficar 2 dividido por 2 é igual a 1. Então, as raízes vão ser x' vai ser 3 e x2' vai ser 1. Agora aqui a letra B. Determine as coordenadas x do vértice e y do vértice da parábola que representa o gráfico dessa função. Aqui a gente vai ter mais duas formulazinhas. O x do vértice é representado pela fórmula menos b sobre 2 vezes a, e o y do vértice é igual a menos delta sobre 4 vezes a. Substituindo os valores que a gente já achou lá na letra A, né? O valor de b e de a gente tem menos 4 sobre 2 vezes 1. Vai ficar menos 4, 4 sobre 2, 4 dividido por 2,
2. Então, o 2 vai ser o valor do x do vértice. Agora, o y do vértice. O delta a gente já viu que é 4, né? Então, vai ficar menos 4 sobre 4 vezes A. O valor de A é 1, então vai ficar 4 vezes 1. E vai ficar menos 4 dividido por 4. Vai ser igual a menos 1. Então, o x do vértice é igual a 2 e o y do vértice é igual a menos 1. Agora vamos para a letra C. Identifique e determine o ponto de intersecção entre o gráfico de f e o eixo. Aqui não fala qual eixo que ele quer. Mas como a gente já calculou as raízes e a gente sabe que o valor das raízes é onde a parábola vai interseccionar o eixo x, então só resta a gente achar a interseção com o eixo y. Então vamos fazer ela agora. Aqui a gente tem a função, né, que deu no enunciado, x² menos 4x mais 3 igual a 0. E o termo que vai interseccionar o eixo y é sempre o termo independente, é o valor de c. Então, aqui no nosso caso aqui vai ser o número 3. A resposta correta, então, vai ser o 3. Agora vamos para a letra D. Faça o desenho do gráfico da função utilizando os pontos determinados acima. Use o plano cartesiano abaixo. Aqui a gente tem o A aqui é maior do que 0, então a gente vai ter a concavidade da parábola voltada para cima. Então vai ficar nessa forma aqui mesmo, voltada para cima. A gente viu também que as raízes é 3 e 1. Então, a gente vai marcar aqui, onde a parábola vai interseccionar o eixo x, né? Que vai ser no 1 e no 3. A gente achou também o x do vértice e o y do vértice, que é o par ordenado 2 e menos 1. Então, a gente vai vir aqui no gráfico, vai ver onde que é 2 aqui e aonde que está o menos 1. Vai ser exatamente nesse ponto. E a gente também acabou de ver aqui em cima, aqui na letra C, que a parábola vai interceptar, né, aqui o eixo y no número 3. Então, a gente já colocou todas as informações que a gente achou no exercício. E essa é a parábola, a nossa parábola da letra D. Bom, pessoal, eu fico por aqui. Se tiverem alguma dúvida, me procurem no grupo do WhatsApp. E até a próxima.